Olá você que deu play em mais um episódio do Copo Meio Cheio, seja no YouTube, seja no Spotify, em qualquer outra plataforma, seja muito bem-vindo. E eu tenho certeza que aí na sua playlist, seja no Spotify ou no seu celular, não sei que forma você ouve música, você já ouviu a música perto de alguém mais velho, ou então apresentou uma música pra alguém mais velho, e essa pessoa já te falou a seguinte frase: no meu tempo as músicas eram melhores. Ou então, no meu tempo que se fazia música de verdade. Rock de verdade, rap de verdade, samba de verdade, pagode de verdade, sertanejo de verdade. Mas ao mesmo tempo eu sei que você já ouviu se você, sei lá, é um pouquinho mais velho, já ouviu uma criança, um adolescente ouvindo música de TikTok, acelerada em 2 vezes, e também já sentiu aquela urgência de falar: na minha época era melhor. Bom, esse assunto não tem gente neutra, todo mundo tem alguma opinião sobre isso e a gente vai falar sobre isso hoje. Música de antigamente era melhor mesmo? A música da sua época é a melhor? A sua época é a melhor? Pra você que deu play agora, primeiro, quem tá falando isso? Quem são essas pessoas? Quem são vocês? Eu sou Leonardo Menezes, eu sou comunicador, eu sou podcaster, eu sou cantor nas horas vagas. E eu tô aqui com duas pessoas entendidíssimas de música, que tem crítica em jornal, coluna de música, entendeu? Só que ao contrário. Quem são vocês? Eu sou Tawane Valentim, aqui podcaster, mas fora daqui, gerente de produções artísticas, sou do time que consome música, clipe, cultura pop, cultura não pop, desde criança, e aqui hoje temos muitas opiniões. Eu sou Cacau Cavalcante, sou diretora de arte, sou ilustradora, sou comunicadora, sou taróloga, e mais um monte de coisa, gente. Me chama que eu vou. Viciado em música brasileira. Viciadíssima. 95% da minha playlist é música nacional. Às vezes falam o nome de artista internacional e eu não sei quem é. Não é por falta de, assim, de gosto. Eu sei que são músicas boas. Eu sei que são artistas bons, mas meu coração tá no nacional, não tem jeito. Ai, ela deixou feio pra mim, porque eu ouço muita música. Pra nós. Não, é como eu digo, eu prefiro a música brasileira, eu acho que a gente tem muito mais riqueza na música brasileira, eu acho que, na verdade, todas as nossas formas de buscar cultura, buscar arte, entretenimento, aqui veio de um lugar muito original, um lugar onde a sociedade mesmo tá no palco, né, do que tá sendo feito, do que tá sendo colocado como tendência. Mas a música internacional, ela me pega mais no gênero, na verdade, Entendi. que é o R&B, né? Que é o meu gênero eu favorito e eu só encontro lá. Eu sou viciado. Mas, Antes da gente entrar de fato no tema, eu acho muito importante, falando de iniciativas e questões brasileiras, você apoiar um projeto brasileiro que é o Copo Meio Cheio. Por favor. Em todas as Já redes. falei se você abriu no YouTube. Então, se você tá no YouTube, like, comentário, sininho, se inscreva, inscreva-se. sininho, Compartilha. Tem shorts, tem os podcasts na íntegra, tem os cortes direto pro YouTube. Mas se você tá em outras plataformas também, pode seguir o nosso podcast. Você pode entrar no Apoia-se. O Apoia-se é a nossa campanha de financiamento em que você recebe recompensas. Você não só ajuda a gente, como você recebe recompensas nesse processo. Você pode receber desde o acesso ao nosso canal do Telegram até isso aqui. Entendeu? Um copo caro. O copo não é pouca coisa não, Não é tá, qualquer gente? um, não. Não é cristal, mas é um vidro bem grossinho, de boa qualidade. Sim. Então, se você tá ouvindo a gente agora, gostou da gente, gostou das nossas opiniões, se você quer exprimir sua opinião também, a caixa de comentários aqui tá livre, leve e solta pra receber sua opinião. Claro, sem desrespeito, sem morder o amiguinho, sem puxar cabelo. Sem puxar cabelo, tá bom? Não pode desrespeitar os amiguinhos. Então, pronto. Vamos lá pro assunto do dia. Que Bora. eu sei que todo mundo tem alguma opinião diferente. Eu tô aqui tremendo. Sim, então. Porque quando eu ouço essa frase,
música do meu tempo era melhor, me dá urticária. Vamos Eu não partir consigo daí, ficar quieto. né? Música no meu tempo, a música do seu tempo era melhor do que a música que hoje podemos dizer que não é feita pra vocês, sim pra pessoas mais novas? Então, tem muita música daquela época que eu acho melhor, Ah, mas... Só pra contextualizar, somos todos dos anos 90, tá, Isso. família? Final dos anos 90, comecinho dos 2000. Exatamente. Todo mundo já passou dos 25, mas ainda não chegou nos 30. A gente tá ali. Aquela geração já Perdida. um pouco complexada. Exato. Então, eu acho que, assim, tem algumas coisas que são melhores, mas eu não acho que é melhor exatamente por conta de refino musical. Eu acredito que tá muito ligado com o meu emocional. Eu vivi coisas muito intensas na minha adolescência que estavam relacionadas a um tipo de música. E aí aquilo acabou gerando um afeto e uma ligação com aquele artista, com aquela banda, com aquela música específica, e isso fez com que hoje eu olhasse para essa música com carinho. Mas se você for comparar, né, se eu for comparar uma questão de refino musical daquela época para época de agora, vai muito de artista para artista. Não tem como generalizar e falar não. Antigamente era melhor, quando eu tava na minha adolescência era melhor. Sim, até porque existe a história de que no antigamente, a música que estava sendo feita, Também não ela era não assim. era a música do antigamente que a gente coloca hoje, ela era a novidade. Exatamente. Então, eu acredito que tudo que cabe nessa frase do no antigamente era melhor, na época mesmo nem era. Também era esculacho dos mais velhos, né? Gente, vocês acham mesmo que quando a Jovem Guarda surgiu, quando o movimento tropicalista surgiu, eles foram aceitos por quem era velhaco da época? Rita Não Lee foi. pegou e foi aceita. Não. Todo mundo adorou ver uma Novos mulher mutantes ali. trazendo nossa, todo mundo aceitou. questões Todo da mundo- mulheridade, da sociedade, Ah, as não. críticas. No pop americano, Madonna sempre Até foi a o- diva do pop, foi a rainha do pop. Gente, quanto a Madonna já sofreu pela mídia dos Estados Unidos. Exato. Quando Rita Lee, quando Madonna surgiram sendo mulheres falando sobre sexualidade, os conservadores de 60 anos, eles adoravam? Ou será que eles também falavam que Até na os época mais deles era novos, melhor? até os conservadores de 30. Porque a música, né, o entretenimento no geral, eu acredito que ele tá sempre sendo feito pra geração daquele período histórico, né? Então, por exemplo, as músicas que a gente ouviu ali de 2008 a 2015, por exemplo, eram músicas que pra nós eram tudo, mas Eram a feitas gente pra não gente. via os nossos pais, por exemplo, consumindo. Era todo mundo, eu acho, eu pelo menos tive essa experiência. Eu tenho uma ligação musical muito forte com a minha mãe, por exemplo, em relação às músicas da geração dela. Tudo que Uhum. ela ouvia, eu ouço. Mas nem tudo que eu ouvi ali dos meus 12 aos meus 20, eu pude compartilhar com ela, porque pra 100%. ela boa parte era merda. Exatamente. Hoje, boa parte da minha playlist é Alcione, é Belchior, é Gal, é Bethânia. E são músicas que eu lembro da minha infância, assim, da minha mãe escutando. Até mesmo coisas que... do samba. Por exemplo, que era muito família, muito churrasco de família, que tava sempre tocando, sabe? Desde samba até pagode, anos 90 mesmo, Sim. sabe? E que eu compartilho, eu ouço até hoje, eu curto muito hoje, mas se eu for apresentar uma música nova, eu sei que existe uma hesitação. Uhum. Não sei se é pela preguiça de conhecer o novo, porque eu acho que com o tempo a gente também fica com preguiça eu de já tenho conhecer essa coisa A nova. preguiça. gente quer ficar na zona de Eu conforto. tenho essa de- preguiça hoje. Então, a gente começa, eu acho que é muito isso, a gente começa a ficar cansado, a gente fala, puta, eu já conheço essa banda, eu já gosto muito dela, já conheço esse cantor, já gosto muito dele, e aí, como começa a chegar coisa nova, você fala, ai não, vou ficar no que eu tô acostumada. E aí, você vai criando ali uma defasagem com o que tá vindo de novo. Olha que interessante. Vocês falaram muito da experiência de vocês com o que seus pais escutavam, né? Com o que suas Sim. mães escutavam. Sim. E, por exemplo, eu não tive muito essa experiência. Porque, basicamente, não tô dizendo que eles não escutavam coisas, assim, mas nunca fui muito influenciado pelo que eles ouviam na adolescência deles, na juventude deles, etc.
Meu pai, ele sempre gostou muito de disco, né? Música disco. E isso talvez tenha influenciado um pouco meu gosto musical pelas músicas que eu ouço hoje, mas não necessariamente pelo que ele escutava. Sim. E minha mãe sempre foi muito de MPB, que também influencia o que eu escuto hoje, porém, eu não escuto o que ela escutava. Eu escutava muita rádio quando era criança. Sim. E era a música da época na rádio que passa. Sim. Tanto na Nova Brasil, quanto no Energia, sabe? Quanto Sim. em todas as rádios passa, claro, 89. 89. Passa um pouco do mix do que era o antigo com o que tá vindo agora. Sim. Então, eu considero que meu gosto musical foi sendo moldado a partir ali dos meus 12, 13 anos, comigo descobrindo música, sozinho. Sim. E não ouvindo... Eu não tinha, tipo, referência musical antes disso, sabe? Sim. Então, isso influencia hoje eu descobrir muita coisa nova. Tipo, eu geralmente Por conta, né? Eu tenho uma playlist no Spotify chamada Descobertas, que tem mais de 60 horas de música. Ele vai compartilhar com a gente, hein? Tem mais de 60 horas de músicas, são músicas que eu, tipo, vou garimpando desde 2015, quando eu criei o Spotify. Aliás, Sabe? uma ideia para esse episódio. Eu acho que cada um aqui poderia... Cada um não, a gente cria uma playlist que cada um adiciona 20 músicas preferidas no Ai, momento e compartilha amo com essas vocês. ideias. Para vocês saberem um pouquinho do que a gente escuta, qual que é o nosso gosto musical, vira a playlist do Copo Meio Cheio e depois a gente cria uma compartilhada com vocês. Para vocês também falarem pra gente, mostrarem pra gente o que vocês estão ouvindo, o que vocês gostam, o que tem de novidade aí no momento, pra gente ficar ligado. Esse é um podcast que a gente acredita muito na troca, né? E não só no preto no branco. Sim. Mas assim, dentro disso que vocês comentaram, eu comentei também, eu tenho um questionamento. A gente entendeu que conseguimos ter uma relação musical próxima dos nossos pais, né? A geração anterior. Agora, conseguimos nos conectar com a música da geração do primo de 15 anos, Aham. da irmã de 18, do irmão de 20. Eu, particularmente, sou muito mais próxima musicalmente dos meus pais, dos mais velhos, do que dos mais novos. Eu também. Eu acho que entra numa discussão de referência, sabe? Porque hoje em dia se faz música pautada nas referências do passado, assim como no passado também se fazia. Só que é muito mais fácil a gente consumir a referência do que a gente ver a experimentação em cima dessa referência. A música ainda é arte, então ela ainda é subjetiva. E ela ainda é experimental, independente Aham. de qualquer Sim. coisa. Sim. Então, E a experimentação, ela tá nos lugares onde a gente menos imagina. Ela vai estar no funk, ela vai, entendeu? Ela vai estar no rap. Ritmos que cresceram, que avançaram em muito, porque nos anos 2000 eram ritmos que nem pensar numa rádio, digamos assim, Uhum. sabe? Por exemplo, o rap, eu lembro que se existiu, na verdade, com certeza existiu, mas eu não cheguei a pegar. Quando eu passei a ouvir rap, que foi uma referência que meu pai trouxe, era assim, na rádio, na programação X, no horário tal, 1 hora de rap. Quer ouvir rap, amor? Espera lá o domingo. Uhum. Sabe? Não era igual hoje que a gente vê o rap sendo top 1 de músicas mais ouvidas, assim como o funk. Se a gente for olhar pro nosso Spotify de hoje, a gente tem Sim. no mínimo 3 funks. E eu lembro a minha primeira experiência, assim, a primeira memória de música que eu tenho relacionada ao funk, até um certo rap, coisas mais nesse estilo. Eu lembro do meu primo Daniel, gravando pra mim, ou foi minha tia, não sei, é que eu era não muito pequena, eu tinha uns 10 anos, eu acho. Gravando no CD pirata, no computador, aquelas músicas do momento que tava Dança da Motinha, Um Morto Muito Louco. O auge. O auge desse auge. tipo É o de funk limpo da época, né? E que Exato, na época, glamurosa. E eu lembro de ter o os CDzinho. funks pra ouvir com a família, É. né, gente? Porque tinha o funk que nossa família não podia proibidaço. nem saber. Tati quebra barraco. Essa eu ouvia com a minha mãe limpando a casa, mas tinha uns outros funks. Vieram outros funks que, no conceito da minha mãe, eu acho que eles desceram o nível da Tati Quebra Barraco, Sim. que era coisa assim, eu não queria nem que minha mãe soubesse que eu tava ouvindo. Ela aceita, não sei o quê, eu não. Minha mãe, ela teve eu lembro de uma vez ela falando que eu tava, tipo, proibida de ouvir funk. Fica, tipo,
Ah, mulher, Não, sim. eu lembro de uma vez que eu entrei no carro da minha avó. Minha avó também, ela comprava CD. Minha família nunca teve essa coisa de referência musical muito forte. Era muito do que tava rolando Era no momento. presente, mas não era relevante, Exatamente. assim, Música era só mais uma coisa pra se ouvir no Era rádio, ambiente. entendeu? No carro. Era ambiente, exatamente. No churrasco, sabe? Claro, toda geração vai ter suas músicas icônicas. Então, se tocava Whisky a Gogô numa festa, é claro que a vaiarada me perguntava, entendeu? Todo mundo Amo Roupa Nova. se tocava um Legião, os velhos de 40 anos, tudo. Velho de 40 anos, gente, daqui a pouco eu tô lá. Eu tô chamando essas pessoas de véia e. Nossa. E eu preciso. Mas tocava Desculpa. Legião e todo mundo cantava. Mas eu digo, no dia a dia não era muito de descoberta mesmo, que era bem legal. E eu lembro de entrar no carro da minha avó e ela ter comprado um CD de forró, que ela nem ouvia muito, mas o CD do forró Cintura de Mola. Adorava. E falava umas sacanagens. Era uma coisa. Que era pior que funk da época, às vezes. Cara, assim. Eu lembro dos meus avós ouvindo Caju e Castanha, gente. Entendeu? Era Caramba. demais. Eu lembro da minha avó pensando que era Elis Regina, assim, tipo. Quando você acorda com a véia cantando, chegando na nota. Eu já virei a noite cantando Whitney Houston com a avó. Cantaram, acho que é É, uma palavra meio forte. performou. pro contexto. Você performou. Eu performei. Mas eu preciso fazer um protesto aqui. Gente, vamos parar com a mania de falar que Legião Urbana é ruim? Gente, surgiu, assim, nos últimos tempos, um movimento de não. Legião Urbana é um saco, é um lixo, não sei por que fez sucesso. Por favor, vou falar que é a epítome da música brasileira? Não é. Mas ruim? Também não é. Não, mas eu acho que é porque Legião Urbana, assim como Raul, tipo, teve uma super exposição, né? Então é tipo meme quando fica Toca saturado, Raul. sabe? Quando o É. meme fica saturado, você não aguenta ouvir mais. Eu acho que tá ligado muito a uma questão temporal mesmo. É, Porque, vamos combinar, eram músicas, gente, a gente pegou uma fase de ouvir músicas que tinham 7 minutos, 5 Sim. minutos. Hoje a música, ela é programada pra não ter mais de 2,5 minutos. nossa, sim. É claro E que pra quem ouve dentro música desses 2 hoje, minutos e meio, ter de 15 a 30 segundos viralizável pro TikTok. no mínimo, é claro que quem tá consumindo a música hoje, que chega através da internet, não vai gostar de Vai quem achar. fazia música 5 minutos falando, divagando e mais, dentro de uma linguagem poética onde não existia a obviedade que existe hoje, né? Um o papo metal reto. contra as nuvens que Não tem era quase... quero sentar, É. era uma forma linda O que é metal de contra as falar que nuvens? queria dar, era O incrível. que essa expressão significa? Que eu nunca Não nunca é entendi. expressão, é uma música do Legião Eu Urbana sei, mas o que tem... significa metal contra as nuvens? Ai, pergunta difícil. Pergunta Tá pro na letra da- Renato. Pergunta pro Renato, porque é exatamente isso. É uma subjetividade na letra. É tipo um Eu- avião, que é um metal contra as nuvens? Pode ser que sim, mas Entreguei minha... toda letra ali interpretação. tem uma subjetividade que tem. Tem, O amor. refrão é: sou metal, raio, relâmpago e trovão. Sou metal, eu sou ouro em seu brasão. Entende? Se eles forem macumbeiros, eu já entendo que eles estão unindo aí a força de Xangô. É Ogum, Yansan, eu sou tudo. Aí depende Do contexto. Então, falar assim exatamente o que é, eu vou ficar te devendo. Ok. Mas, Mas é uma música linda. assim, e o que seria música linda hoje? Eu acho que trazer pro hoje, pra nós que... Um ponto, você falou, não entendi nada, porém é uma música linda. Eu lembrei de Djavan. O que é um açaí guardião, né? O pior é que Pior que ele explicou, eu sei o que é um açaí guardião. Eu sei o que... Você sabe, você que tá ouvindo sabe. Procure a Não entrevista. sabe? Pesquisa. Procure saber. Que também não vou falar. Deixa o meme viver. Me recuso a replicar a explicação e deixar uma palavra faltando e Açaí acabar de besouro. Açaí guardião, zoom de besouro imã. um imã. Pez é a cor da manhã. Estudem. Tem uma música do 5 a Seco, que é uma banda um pouco mais atual, que fala de Djavan.
Eu esqueci o nome. Eu amo Djavan, Eu o amo nome da Djavan, música. o nome da música. Que fala exatamente sobre essas nuances e todas essas questões poéticas que no primeiro momento que você ouve, você fala, não sei o que está acontecendo, mas mesmo Mas assim a é letra lindo. fala, cantar é tão bom, eu acho que é cantar, ou então alguma coisa parecida. Cantar é tão bom, entender pra quê? É isso. É, assim, uma coisa que me une muito a essa minha música de antigamente, que é melhor do que hoje, é essa coisa de você ter que dar uma pesquisada, é essa informação que vem através de um exemplo, de uma metáfora, Aham. sabe? Não, mas eu amo descobrir música hoje em dia que tem referência, que tá carregada de referência, porque eu não descubro só uma música e só um artista. Às vezes eu descubro uns 3 na mesma Baco música. Exu. Sim. Nossa, total, Bakushu do Blues, assim, toda a música dele, eu sei que eu vou encontrar um sample de uma música foda, sabe? Sim, Que ele se inspirou sim. e que ele colocou lá dentro da E música, que entendeu? colocou ainda de uma forma que represente a essência dele, porque isso Uhum. eu não vou mentir, é uma coisa que eu sinto falta hoje, porque eu sinto que, obviamente, né, gente, não vou ficar aqui repetindo a questão da tecnologia, do acesso, tudo isso a gente já sabe como é o mercado da música hoje, né? Como ele tá muito mais viral, né? A música tá na mão. Mas assim, hoje eu sinto que se trata muito de eras. Estou na era de fazer a música X. É, sim. Aí, você não pode pensar que o artista que você tá gostando hoje, por exemplo, dependendo do gênero que ele for, que daqui um ano ele vai ter uma proposta Completamente diferente. completamente diferente de uma coisa que ele nem deu pra gente a referência de que ele gostava, de que ele consumia. E aí chega muito dentro do marketing mesmo, sabe? Tipo, Do que tá fazendo sucesso. Ele exato, precisa mas fazer alguma coisa que assim, tá ainda existem em voga. artistas que, através dessa democracia da música, hoje me representam tanto que eu queria que eles tivessem existido há 10 anos atrás. Na Uhum. minha juventude, por exemplo, se tivesse uma Tasha Trace, uma MC Luana da vida, meu, Uma Nina do muita Porte. coisa já teria sido resolvida há muito tempo, sabe? Eu acho legal a gente trazer isso e trazer também pro ponto do música de hoje, né? Porque hoje em dia a gente vê coisa viralizável dentro da internet e a gente imagina que é, é impossível não pensar isso. É impossível não pensar, antigamente não se fazia música pro TikTok, não se fazia música pra viralizar, logo Sim. as que estão viralizando hoje são vazias e não tem sentido, e as da minha É. época eram melhores. Mas é o mesmo pensamento simplista que pessoas mais velhas tinham com a nossa música da nossa Sim. época e vem se repetindo durante a história. Porque existe uma negação dessa cultura nova, é Sempre. normal. É O normal novo sempre vem, mas ninguém nunca sabe lidar com o novo. Exatamente. Exato. Não, existe essa negação de cultura que é normal da sociedade e existe meio que uma preguiça de entendimento sobre o que significa. Porque se fosse somente porque as músicas, elas são viralizáveis pra fazer dancinha e a música é completamente vazia de sentido e não devia estar viralizando e etc e tal. Muita música antiga não estaria viralizando no TikTok. Tem Frank Sinatra viralizando no TikTok, gente. entendeu? Stranger Things fez a música. É que, gente, minha A referência do pra música. Metallica, que... Master Não, of Puppets. Master of Puppets, mas E- também a da We're running up the road. Run Up the Hills. Também voltou. É que, como eu falei, a minha referência pra música internacional é aquela. É aquela Aquela lá. Igual. Mas a essas Zero, músicas não quase. estariam viralizando também, que são músicas antigas pra caraca. E estão sendo apresentadas pra uma nova geração. Sim. Músicas, às vezes, dos anos 70, 80, 90, que essas gerações nunca teriam acesso hoje em dia de forma natural, Sim. entendeu? Até porque, às vezes, os pais dessas pessoas também não tiveram essa referência. Sim. Porque, às vezes, é uma coisa mais antiga do que Sim. eles. Frank Sinatra. Muito pai de hoje em dia não ouviu Frank Sinatra quando era criança, jovem. Sim.
Mas, basicamente, é isso. A gente não pode esvaziar por conta de... as músicas que são feitas hoje pro TikTok são super vazias, porque são pensadas pra viralizar. Gente, vazio por vazio, toda geração Mas também tem suas tem músicas as suas completamente- músicas vazias, Exatamente. gente. Por exemplo, eu fico imaginando uma música nova que viralizou pra caramba no TikTok, tanto que teve um meme lá, que as pessoas foram no show desse cara e só sabiam cantar o trecho do TikTok, que é Bad Habit, do Steve Lacy. Ai, eu amo! Entendeu? Eu Às vezes- amo! Mas não, puta de uma música, Eu um não tinha puta de um visto que isso artista aconteceu. que viralizou muito Inclusive, o trecho. ele tá como queridinho aí de quem fez música nos anos 90, assim. Super abraçaram a Sim. música dele hoje, sabe? E eu acho que esse rolê do vazio, eu acho que não é nem sobre o vazio em si, mas eu acho que a gente precisa lembrar do recorte de que cada gênero, cada artista existe para atender uma identidade, uma realidade. Que Sim. aí é claro que se a sua realidade não é na periferia, por exemplo, isso pode não ser determinante, não é determinante. Mas isso vai diferenciar, sim, do gosto da pessoa que nasceu nos jardins e que teve pai, mãe em casa e família que sempre valorizou a arte, que a gente sabe muito bem, nós não somos de uma geração onde os nossos pais valorizavam a arte como a gente consegue Uhum. valorizar hoje. A arte era realmente para ouvir, para receber na TV, né? Quantas vezes já não se ouviu funk não é cultura? Aham. Funk não é cultura, rap não é música, o samba, todo, Pagode não é principalmente- samba, tipo, trazendo o pagode pra uma coisa inferior ao samba, né? Sim, mas assim, todos os gêneros, eles têm essa questão da identidade, mas principalmente os gêneros que foram criados por pessoas pretas ou periféricas, esses são os que mais sofrem até hoje. Porque, São desculpa, marginalizados. hoje você também não tem um sertanejo de milhões como a gente poderia colocar em comparação ao que era o sertanejo dos anos 90. Mas ninguém tá falando sobre isso. É sempre o funk, Eu quero o aproveitar. samba, é o rap. Eu quero aproveitar pra trazer uma questão temporal, porque, gente, Tawane fez uma super pesquisa do que tava acontecendo nas épocas de, sei lá, 90 pra cá, É, do que era parada de música, do que era Sim. sucesso nesses anos, sim. pra e gente ter uma noção de que parâmetro. talvez não seja tão diferente com o que a gente tem hoje, tá? Exato, vamos colocar que o sertanejo, ele sempre esteve no top 5. Assim, desde o momento em que ele surge, anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, no qual estamos hoje. Se você pegar o top 50 Brasil, vai ter muito sertanejo. Sim. E é aquilo, pode fazer um paralelo com música americana, que o country sempre vai estar lá também muito presente. Exato. Porque é uma questão quase regional, né? Cultural do país, né? Exatamente. Vai ter música caipira muito forte, E né? assim, os nossos avanços em relação à diversidade no que é música, eu acho que é o cerne da questão, porque antes a música ela tava dentro de um monopólio, assim, tinham pessoas para escolher o que ia tocar na rádio e Uhum. só tinha música através da rádio. Ou então, se você tivesse um contrato com uma gravadora que falava, não, eu invisto em você, vamos ver no que vai dar. Mas até chegar nesse E ponto... vendia- Muita você tinha gente que se vender a alma, né? lascou. Exato. Então, assim, esse top 5, top 10 que a gente tem hoje, ele é extremamente recente, sabe? Tipo, a gente também não pode ficar choramingando, porque hoje o funk é uma das coisas mais ouvidas, o trap, sabe? Porque são gêneros que estão começando a ter esse prestígio agora. O samba, ele já nem entra. O samba que entra é um samba totalmente direcionado. Polido pra É um massa, samba já numa parceria com um sertanejo, e aí já rola uma mistura, mas assim, é um artista que tá também, não tem diversidade sendo representada. Então, a gente tem que abrir muito, assim, pro novo, sabe? Porque também tá representando o que é o nosso dia a dia agora, e estamos ficando mais velhos e não somos exatamente o público-alvo. É que a gente tem Sim. uma humildade de querer entender quem tá fazendo música hoje, né? Gente, trazendo...
Fala que eu tenho uma Um referência ganchinho. boa. Assim, não, porque você falou que assim, desde os anos 90 tem coisas que perduram ali, né? Acredito que ali nos anos 90, o sertanejo, por exemplo, era um Zezé de Camargo e Luciano, era um Sim. Leandro e Leonardo, Sim. era um, enfim. Bruno E aí, com Marrone. o tempo, foi se transformando num sertanejo mais universitário, mas ele permanece lá. Assim Sim. como o pop. O pop, antigamente, provavelmente, era uma Britney. Era Sim, era uma Beyoncé. Isso. Hoje é o que? É o Maria... Continua. Continua, mas mesmo assim, tem uma Ariana Grande, tem A uma Nicki Minaj Cardi ali, B, que, sei lá. que traz esse Sim. meio entre o rap e Não, o mas eles pop. ainda são a potência, né, cara? E a forma que eles têm de consumir, fazer música, é uma coisa que tá num ponto quase que inverso da gente, assim. É um outro caminho, porque lá eles ainda, eu acho que eles se abrem mais pro novo do que aqui. Sim. Sim. Eu acho que lá o povo não é tão chorando. É. Eu queria Destiny Child. Que eu Aceita vejo a Beyoncé muita... com o Renascença. Eu vejo muita gente falando que assim, ah não, porque a música nacional, ela não existe mais, não se produz mais música nacional. Gente. Tendo que assim, Mulheres quem- do pop sofrem quem- muito com isso. quem ama, por exemplo, Roupa Nova, eu tenho certeza absoluta que vai gostar de 5 a Seco. Quem ama Ney Matogrosso vai adorar Felipe Cato. Quem gosta de... Não sei, mas gente, tem Lineker, sabe? Não, quem gosta Tem- de... quem gosta de um pagode mais antigo misturado com MPB, quem gosta de um Djavan, vai gostar da Lineker, vai gostar da Xenia França, Sim. entendeu? Até de um criolo. Vai, entendeu? E é uma coisa muito interessante que a gente sempre vê os artistas mais antigos e mais renomados na atualidade, que ainda estão vivos, ou renegando ou abraçando, Sim. Exceto né? esse cara. exceto esse cara. Esse cara foge. Mas é aquilo, eu queria muito entrar num assunto que a gente viu esses dias, um vídeo No caso, a Tawane apontou por um disco do Caetano. do Pra Caetano quem tá Veloso. só ouvindo. Exatamente. Ele não arruma briga com ninguém da nova geração. Pra ele, quanto mais, melhor. É incrível. Exatamente. E é dele que eu vou falar nessa minha colocação. Mas, assim, quando a gente tava vendo um vídeo esses dias do canal, aliás, muito bom canal novo que tá surgindo no YouTube, tem vídeos de opinião muito bons, que é o Aprofundo. E ele tava falando sobre como o Restart foi uma coisa muito... Fora de época. Não, as pessoas não estavam prontas pro Restart. Nossa, Por minha quê? mãe odiava. Por Eu quê? também, mas eu compreendo o ponto dele. Não, porque é um ponto muito bom, assim. Se você parar pra ver, qual foi a última vez que uma banda de rock foi cultura de massa no Brasil? Faz tempo. Restart. Foi a Faz última. tempo. Foi quando o Restart 2013? Por aí, né? Sei 2010 lá. pra 2000. 2011, 2012. Não, E isso eu ainda era adorava. emo, eu acho que é um pouquinho mais Eu pra queria ter a frente. calça colorida e os caramba. Minha mãe falava não. Mas, enfim. Mas Sim. é realmente isso, porque eram jovens que... É aquilo, eles estavam experimentando com relação à cultura emo, né? O pop rock. Ao pop rock, pop punk emo, que era uma coisa que falava sobre questões existenciais e, às vezes, depressão, ou então sobre como ser adolescente era difícil. Então, tipo, era muito preto, muita corrente, uma coisa bem pesada que remetia ao punk antigamente, só que era uma subversão também do punk. Só que tinha mais carinho. Mas tinha sensibilidade. Tinha. E aí o Restart pega a sensibilidade, tipo, o rock colorido, que aí não vai ser só Restart, vai ser Cine, vai ser o All Time Low lá no... All Time Ai, Low. eu É. amava! Eles também eram essa estética, entendeu? Que Adoro pegava a rock sensibilidade do pop punk, do emo, e transformavam por uma questão romântica, transformavam por uma questão de abraçar as cores, de se sentir orgulhoso de ser uma pessoa um pouquinho mais sensibilizada, enfim. O rock de verdade odiou, né? Odiou. Odiou. Você imagina a época, o CPM 22, o Capital Inicial, Detonautas. o Detonautas ouvindo isso e as pessoas falando que aquilo era rock, entendeu? Sim. Na época, além da enxurrada de homofobia que a gente sabe que aconteceu, Qualquer homem que seja levemente sensível vai ser julgado como porque viado. no começo dos anos 2000 e no começo dos anos 2010, gente, a gente tá falando de outra época mesmo, assim, com relação A à gente andou homofobia. muito rápido.
Muito. Não, assim, a gente deu uma avançada boa, assim, não tá perfeito, porque a gente ainda, Não. importante salientar sempre, é o país que mais mata pessoas trans e LGBT no No mundo. ainda somos, porém, a cultura de massa, a cultura de mídia era homofóbica. Então, já rolou homofobia pra caramba em cima dos caras. E não tô defendendo o Restart no sentido de ser bom ou não, ou então das pessoas lá Não, serem legais ou não, mas- porque a gente sabe que algumas fizeram Mas coisas os rolê com eles foram questionáveis. meio ultrapassados, assim. Tipo, esse cancelamento que existe hoje na internet, digamos que foi uma espécie de cancelamento que Foi. aconteceu com eles. Sim. E assim, e aí a gente pega. É tão legal quando o artista mais velho e renomado, né? Que é basicamente parte da cultura, um patrimônio da cultura brasileira, e abraça as novas referências. E é quando a gente tava fazendo o cenário pra esse episódio, eu fiz questão do disco que a gente pra gente trazer nesse episódio fosse o do Caetano, porque nesse álbum, inclusive, ele tem uma música, que é o Sem Samba Não Dá. É o meu coco. É o último que ele lançou. O álbum é o Meu Coco, que lançou em 22. E no Sem Samba Não Dá, olha isso aqui, eu vou ler. Eu vou ler, porque a gente tá aqui. Pra vocês, principalmente, né, que gostam do Caetano e da geração da música dele, né? Quando a gente fala de Caetano, a gente já lembra de Gal, de Maria Bethânia, de Gil. E você, muitas vezes, tá dando por aí discursos que são completamente contra esse cara que é quem fazia música de verdade. Se você acha que Caetano fazia música de verdade... Eles acham que muitas outras pessoas atuais fazem música de verdade Exato. também. Nesse álbum, inclusive, ele tem uma faixa em que ele paga tributo só a referências antigaças. É a música Gil Gal. Tem a Gilgal e tem uma outra também. Na Gilgal ele fala sobre as referências e em Não Vou Deixar ele fala sobre como ele nem é a melhor pessoa, tipo ele nem é o que canta mais, entendeu? Tem gente que canta muito mais. A humildade de um gigante, A né, humildade gente? de um gigante. Mas assim, na Sem Samba Não Dá, ele fala: olho pro Cristo ali no Corcovado e em silêncio grito epa babá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, mas tem sertanejo, trap, pagodão. Ana Vitória, Doce Beijo Donça, Maravilha Mendonça, afinação. Aí, mais pra frente, ele começa a só cuspir nome. Tem Ferrugem, Glória Groove, Maiara e Maraísa, tem Jonga com Rogério, MC Cabelinho, tem Baco Exu do Blues, tem Gente pra Chuchu, tem Duda Beat, Gabriel do Borel, Irã e Maju, TZ da Coronel, tem Simone e Simaria sambando, tem Léo Santana e a Mendonça no Pelourinho com a Didá. Então, assim, só cuspiu nomes aqui, ó. E assim... De gente nova. E nomes que não necessariamente se relacionam, nomes que... Sim. Então, em todas as tem áreas. os seus públicos, sabe? Eu, por exemplo, eu amo um Baco Exu do Blues, mas não posso dizer que eu amo uma Marília Mendonça, Ana por Vitória. exemplo, uma Ana Vitória, mas não pela questão da crítica musical. É, Mas pela ninguém tá falando que é proximidade, a Sim. questão da identificação, porque assim, a música, gente, é uma arte, né? Vamos recalcular. É uma arte e a arte, ela tem como principal função comunicar, questionar, Exprimir mexer. sentimento. exprimir sentimentos, balançar as estruturas. A música sempre teve e tem sim essa missão. Tudo bem a galera do... Ai, mas música pode ser só música. Tá, pra você, pra mim não vou nem me abrir a isso. Mas assim, a música ela comunica e pra além da voz, ainda mais hoje que a gente tá na era digital, né? A música ela comunica uma estética, um cenário, um lugar, um paladar que seja, sabe? A música hoje ela é muito maior assim do que antes, porque antes na rádio, por exemplo, você ouvia música, mas dependendo dos seus acessos, você não conseguia saber o rosto de Marisa Monte. Eu demorei muito, Nossa, por exemplo. sim. Até porque o álbum que eu tinha dela era aquele que ela é um desenho. Então eu não sabia, eu ouvia Marisa Monte no CD sem saber o rosto dela, como ela Sim. se vestia, quais Mas os lugares se o ela Faustão frequentava. Se o Faustão não chamasse a pessoa, a gente ia A gente ficar no não mistério conhecia. pra sempre. Então Não, mas hoje na a real- música chega já entregando Eu acho que Uma existe um experiência. pouco
dessa... Você falando sobre Marisa Monte, porque ela é um pouquinho mais recente quando a gente fala de MPB, enfim, ela já é mais para os anos 90 Sim. e 2000, assim como Cássia Eller, Inclusive, assim foi como... top músicas mais ouvidas várias Cazuza. vezes aqui. Então, Cazuza mais anos 80, mas também 90. Mas assim, se você parar pra pensar quando era bolachão mesmo, vinil, e quando a pessoa tava querendo se fazer no meio da música, quantos artistas dessa geração não tem álbuns com o próprio nome do artista, que é Sandra Sá. Sim. O nome do álbum. Sim. Caetano, eu não sei se o Caetano tem, mas Gil tem. Sim. Entendeu? Que era só o nome do artista, porque precisava fixar o nome do artista. O self-title. A capa do álbum era a cara do artista. Sim. Era o artista no mapa, porque as pessoas precisavam dar rosto àquela voz, entendeu? Sim. Hoje em dia é muito mais fácil você saber o rosto da pessoa que tá cantando você também. grava um filme, você grava clipe pra cada uma das faixas, você apresenta uma história, uma narrativa, um novo modo de se vestir. É um storytelling mesmo. A música hoje, ela é servida uma experiência com storytelling. Completa, né? Não é só uma ouvir. experiência completa. E eu acho que isso é um diferencial de marco temporal, assim. Hoje, Sim. você pesquisa qualquer pessoa. Na época, amor, é como a Cacau disse, se não aparecia na sua TV... Você não sabia. Isso. Aliás, citou-se Marisa Monte e o Silva fez um CD, um DVD, não sei o que foi. Mas ele fez uma gravação, Silva cantando álbum, fez DVD, fez Silva show cantando Marisa Monte. Gente, se façam o favor de escutar. Porque gente, é incrível. Puxando pra isso, pra gente concluir, né, um pouquinho, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando, mas também, por que a gente quis fazer esse episódio, né? Sim. Inclusive, esse episódio, essa pauta, né, esse tema, a gente já tinha pensado antes de acontecer, porém, no meio tempo entre a gente decidir o tema e a gravação, teve o The Town. Sim. E teve Marina Sena cantando Gal. Sim. E aí, nas redes sociais, teve chuva de crítica a Marina Sena. Entendeu? Porque, basicamente, tinha sido um desrespeito a Gal, entendeu? Todo aquele show, entendeu? E, mesmo sendo uma homenagem, tinha desrespeitado a memória dela. Sendo que o cara que também preparou o show era o cara que trabalhava com a Gal e que, enfim, a Gal, antes mesmo de partir, já tinha gravado com a Marina. Já tinha e já apoiava a ideia. Sim. Então, a gente partiu disso aí. Discorra um pouquinho sobre isso, porque eu quero dar um... Não, mas é extremamente importante você trazer isso, assim, porque essas discussões calorosas, elas se dão de tempos em tempos, né? É um show, é um álbum, é um clipe. Geralmente, quando a pessoa faz um cover de uma música, ou então canta uma homenagem, um tributo. E assim... Eu quero realmente deixar uma opinião, porque eu não assisti o show da Marina Sena no dia, mas quando eu abri o Twitter, tava, tipo, só esporro. Enxurrada. Aí eu falei, beleza, vamos ver o que aconteceu no show. Aí eu entendi que todos os esculachos, na verdade, eles estavam direcionados a um momento desse show. E aí, o ser humano, ele é incrível, né? Aquela coisa de exaltar o que menos gostou no show do que exaltar o quê? Gal Costa sendo cantada por uma garota que tá hoje em todas as paradas, é viral, a gente tinha que estar agradecendo de ter uma pessoa jovem, mais jovem do que a gente, se colocando a exaltar Gal Costa num festival que, assim, uma faixa etária, uma classificação de pessoas que hoje estão muito distantes já do que foi a época da Gal e de tantos outros. Sim. E uma artista que experimenta pra caramba, né? Sim. A Marina Sena é uma das que mais experimenta hoje em dia, assim, com vários gêneros, né? Um ponto que foi muito levantado foi a questão dela saber ou não saber cantar, dela ter ou não ter a técnica vocal. E assim, gente, se a gente for parar pra pensar, até os artistas de antigamente, sabe? Belchior, mas ela Chico Buarque, nossa, eu tenho tantos na cabeça que na hora de falar começa a sumir. Chico Buarque, Tom Jobim,
Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Falar que eles são grandes cantores e têm grandes técnicas vocais, todo mundo aqui vai estar mentindo. O que é o Belchior cantando como nossos pais e Elis Regina cantando como nossos pais? Quem tem uma grande voz ali? Só que existe uma questão dele representar a brasilidade daquele momento. Falo de Belchior porque, assim, eu tenho uma tatuagem dele, gente. Então... Tem propriedade, lugar de fala. Tem uma música de Belchior que ele fala: eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Ele sabe que a voz dele não é polida, que a voz dele não é completamente afinada. Ele tá cantando naquela música pra incomodar. É isso, ele tá canta pra incomodar, ele canta pra fazer você sentir alguma coisa, ele canta... E ele e muitos outros artistas daquela época tinham exatamente essa mesma pegada, sabe? Quantas pessoas, eu tenho certeza que na época que a Elza Soares começou a cantar, não estranharam o vibrato dela. Já foi esculachada tanto. De cima pra baixo, tanto. Entende? E quando não podiam falar da técnica vocal dela, da voz dela, falavam dos relacionamentos dela, falavam e xingavam de... Então, a mulher continua sendo alvo principalmente, né? Exato. Então, você querer, assim, chegar e falar, não, mas a Marina Sena, ela não é uma grande cantora. Quantos grandes cantores também não eram grandes cantores? Entende? Mas pior que ela canta pra caramba, tá? Sim, não tô falando que ela canta mal, não. Mas é uma coisa que a gente também... Basicamente, o que você falou é perfeito. A gente julga um momento do show que, gente, é um show, é um ao vivo. Gente, assim, quanto vocês acham mesmo que Elis Regina nunca desafinou? Vocês acham mesmo que a Nina Simone... Aquelas eu acho. Não, gente, não, mas ser assim, muito inocente achar que, tipo, a pessoa tem que ser um deus representando sempre, As pessoas não conseguem mais participar da construção do processo. Exato. Eu falo isso assim, apreciar eu vou falar da maior da negócio. minha vida, que é a Beyoncé. Gente, vai ver o show da Beyoncé 20 anos atrás, era ótimo. Beleza, mas... Falar que parece com o que é hoje? Não. Que se você botar uma do lado da outra, você... Exato, existe evolução existe a caminhada, assim, da pessoa. Aprendizado, Sena, maturidade. assim como vários outros, que inclusive eu falei disso no vídeo falando sobre o The Town, que assim, no geral, aquelas pessoas... Eu perdi a minha linha de raciocínio. Você falou do The Town. Marina Sena, a junção da artistas com Beyoncé. menos de 5 anos de carreira. Ok. Eu falei isso, que o The Town trouxe vários artistas que a gente não pode falar que eles são consagrados. Trouxe os consagrados, por exemplo, uma Maria Rita, que não tem o que questionar na contribuição. Sim. E trouxe as pessoas que, assim... A Marina Sena, por exemplo, há 5 anos atrás, eu nem sei se já estava trabalhando com música. Eu, particularmente, fui conhecer... no ano passado. Ela era de uma banda. Mas eu acho que a banda também a banda é de 2017. Então é 5 anos atrás. Assim, então, a Rosa Neon. Sim. É aquela coisa da gente também entender quando a coisa tá em processo, tá em construção. Era um show, inclusive, que não é o que ela costuma fazer, sabe? Eu acho que também quando o artista é novo e tá ralando ainda, né? Porque você ficar ralando um bom tempo até você virar um grandão, tipo, algumas questões fazem parte. E é exatamente essa rechaçação, tá certo? Que acaba fazendo com que artistas novos que são muito bons acabem se afastando da música ou se afastando da produção de alguma forma, porque fica, não, puta, vai ter um monte de gente criticando, vai ter um monte de gente falando mal, e aí, realmente vale a pena investir nisso? Sendo que são pessoas que poderiam virar grandes nomes, mas que no começo o pessoal só tá lá pra apontar e falar, olha, desafinou aqui, não é boa naquilo. E assim, mesmo que o primeiro álbum faça sucesso, se a crítica e o público tem uma aversão, né, ao que essa pessoa tá fazendo, ela vai tentar se adequar no próximo álbum. E talvez o que tornava ela tão única no primeiro álbum desapareça nesse meio tempo, sabe? Sim. Ainda a Marina Sena, né? Ela tem na voz dela uma nasalidade tão característica. Muita personalidade. Muita personalidade na voz que, assim, geralmente as pessoas
criticam, né? E pra mim Nasalidade é faz uma total coisa que é muito pouco diferença. difundida na nossa música, Sim, e sabe? faz Tem total músicas diferença. que tem muito mais, abraçam muito mais nasalidade, né? E assim, é uma questão muito de uma aceitação, né? Porque, no geral, tem muitos artistas também que se colocam a terem vozes parecidas pra se trilhar o mesmo caminho. Aham. E assim, falando dessa artista especificamente, cara, eu acho que ela tem trago uma brasilidade que eu gosto bastante, assim, se fosse pra eu falar uma artista nacional, atual, que tá entrando nesse pop, Ah. né? Eu não tô Eu nem... tenho uma que talvez não esteja entrando nesse pop, mas Lineker. Então, Eu tenho a eu minha. tô jogando pop mesmo, porque eu imaginei que vocês iriam pra outros caminhos, Aham. mas como o pop, ele é extremamente relevante nesse país, né, o pop, ele dita N coisas, eu diria que eu gosto muito, assim, do trabalho dela, da estética dela, eu acho que ela pega a referência gringa e aplica na arte dela de uma forma bem Brasil, assim. Sim. Gente, a gente vai ficar aqui falando muito tempo, se a gente Vamos se fazer uma deixar. parte 2? Eu acho Adorei. que vale. Parte dois. Acho que vale uma parte 2 e eu acho que vocês têm que deixar aí nos comentários artistas que vocês gostam, que trazem um pouco dessa brasilidade, que talvez as pessoas não acham que Um artista que seja você música acha boa. que o povo tenha que conhecer. Isso, bota um artista que vocês acham que é pouco conhecido e que representa bem que música de hoje em dia é boa sim. E se você é um artista e você quer divulgar o seu trabalho, manda pra gente que a gente vai ouvir. A gente gostando, a gente compartilha, porque aqui não é só unilateral, não. A Não, gente não pede só pra vocês apoiarem a gente, compartilharem. vamos crescer junto. Isso, então se você é um artista e você produz música, manda pra gente. Não só música, mas você desenha. Eu ou queria independente do que trazer você 2 faça. aqui, que eu ouvi ontem, que lançaram música ontem na gravação. A gente tá falando de dia 15 de setembro, tá, gente? Lançaram... Eu descobri eles por Instagram. Eles são muito, assim, coisa nova mesmo, assim, que tem menos de 50 mil seguidores, assim. E que fazem músicas muito boas. Uma é uma banda chamada Venere Vai Vênus, que tá lançando umas músicas muito legais. E uma é uma cantora que viralizou no TikTok, que ela cantava na Paulista. Eu acho que você já viu música dela, a apresentação dela tipo, um vídeo na rede social. Luna Di. Ela se apresentava na Paulista, assim, fazendo covers mesmo de músicas e viralizou muito, porque a voz dela é, assim, de explodir cabeças, assim. E ela lançou uma música ontem chamada Roxo, que é um popzinho tão bom e tão gostoso, tão bem produzido, que eu tô viciadinho, sabe? E eu acho que tem que realmente trazer as coisas mais novas, porque a gente falou de Marina Sena, a gente falou de Lineker, mas, querendo ou não, elas já estão consagradas hoje, né? Sim. Elas já passaram por um processo É a galera que Sim. tem a vibe musicoteca de hoje, sabe? Quem Quem é, sabe? Quem é, sabe. A Musicoteca era um site no passado que lançava, assim, vários nomes novos. Foi Banda Mais Bonita da Cidade, Léo Fressato, Ana Larousse, O Thiago York Thiago lançou música York. pela Musicoteca. uma galera, assim, que era muito boa e que tinha ali a Musicoteca como base pra conseguir... Cícero foi lançado pela Musicoteca, se eu não Uhum. me engano. Teve Phil Veras, enfim. Nossa, Phil Veras, sim. E a gente tem que trazer essa galera musicoteca de hoje. Descobrir quem é a Musicoteca de hoje. Quem é a musicoteca? Ai, volta a assim, Musicoteca. porque o hype já é o hype, né? Eles não estão precisando mais da ajuda de ninguém. Já tá É nas isso. playlists, Exato. já tá no programa de domingo, de sábado, já tá em todo lugar. Vamos falar de quem compõe o cenário fora desse hype, fora dessa grande mídia, porque são artistas necessários em todos os gêneros: funk, rap, samba, reggae, rock, enfim. E é isso, eu acho que a gente abriu muito pra reflexão de que a gente tem que sim ter referência e ouvir coisa antiga, porque basicamente a gente... Assim, é tipo discussão de filme, É conhecer né, gente? a história. A gente precisa conhecer Precisa conhecer a a história. nossa história da música. Nossa música é uma coisa hoje por resultado de... De Várias Tudo até coisas. E vai ser mais, entendeu? A música de Exato. hoje vai ser referência daqui a 20, 30 anos. E a mesma Sim. coisa de filme, gente. Não se faz um filme hoje sem ter 50 referências diferentes de outros filmes, ou de obras literárias, ou de música. Tudo a gente vai bebendo um pouquinho da fonte. E esse é o legal, né? Porque a gente começa a montar a nossa identidade
por essa mescla de referências. Sim. Exato. E a música de hoje é isso, é uma mescla de referências que torna a musicalidade hoje muito única. Eu acho que a gente tá num momento da música muito único hoje. Sim. Que nunca teve tanto gênero diferente fazendo sucesso, sabe? Sim. É, Sim. a gente tem muita coisa diferente Gente, ao tem mesmo tempo. drags hoje ocupando Gente, palcos, a cena sabe? drag hoje em dia não é só mais perform e lip sync, sabe? Na Augusta hoje é festival. E é cantoras pra caramba. Pablo Vittar, Glória Groove, Greg Queen. Greg Queen, gente. A voz de Greg Você é Queen. uma gostosa, um gostoso. Eu só Fã- queria Olha, falar. Clube Greg Eu Queen só aqui queria nessa mesa. falar. A gente tava nas watch parties. A gente vai por conta de Drag Race Brasil. Drags Race. Drag Race Brasil. Yes. E esta mulher ao vivo é uma bênção. Tudo. Mas assim, Mamãe. a gente tá num mundo em que drag queens conseguem ser as artistas que têm músicas mais ouvidas na rádio, Sim. sabe? Sim. Tocar um vermelho na rádio hoje em dia, tocar um bonequinha. Representatividade cresceu demais. Gente, apesar de... Então a gente tá num momento muito único. Então, Sim. calma. Eu sei que a música de antigamente é muito boa, mas dá uma chance. Larga um pouquinho o osso. Isso. Não vai Tem- cair o ouvido, não vai cair a orelha. No TikTok tem muito funk, tem muito sertanejo? Tem. Isso, no geral, é o que mais se toca, assim, no dia a dia? Popular. Sim. Mas fora isso, também tem muita coisa legal Uhum. surgindo. Também tem muita coisa legal sendo feita. E vale a pena parar pra prestar Vale. atenção e pra ouvir. Incluir é sempre melhor do que excluir, gente. Muito então, melhor. mesmo que seja pra falar não gostei, se deem a oportunidade Se dê o trabalho de conhecer. ouvir. Eu Ai, tenho um gente, monte eu de sei. gente que eu conheci e não gosto mesmo, acho Ai, péssimo, todo mundo mas tá é falando isso. da Olivia Rodrigo, então eu tô Não. cansado de ouvir falar. Mas ouve uma vez, vê se você gosta ou Já não. ouvi, já não. Mas você ouviu. Mas eu ouvi. Prefiro uma Willow, eu sei. Mas Eu prefiro Billie ouvi. Eilish, por exemplo. Billie Eilish, sabe? Gosto. Ah, é a música Ouvi de e SMR, não sei o quê. Eu gosto dos clipes dela, que eu vou falar. Eu também não sou, não canta, não faz nada, então. Tem artista que eu acho que não canta, mas eu acho que entrega muito em clipe, figurino, Pô, performance. Muito. Ela é babado. No conceito total. E é isso, larga o osso um pouquinho, sabe? Descubra coisas novas. Ou então fica no seu fica marasmo na de bolha, sempre, não na sua atrapalha. bolha. Não Mas atrapalha. pelo É. menos não fica falando não fica com esse papinho, porque a gente sabe que não. Que Artista de muitas antigamente vezes, não é necessariamente melhor, é só como diz diferente. Erika Hilton, tá disfarçado de racismo, de machismo, Isso, de vem carregado de um monte de sexismo. coisa, perfeito. Então, vamos ter certeza de qual é o questionamento pra você falar que não gosta de música X ou música Y. E, gente, comenta, compartilha esse episódio, seja em qualquer uma das plataformas que você esteja ouvindo, YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. A gente tá em várias plataformas e é muito importante que você compartilhe, que você deixe sua opinião, porque a gente não gosta de ficar falando sozinho aqui. A gente gosta de aprofundar a discussão. Siga a gente em nossas redes sociais, a gente tem várias redes sociais com o mesmo... Todas, acho, né? Todas. mesmo Arroba. Com o mesmo arroba, então vai estar aparecendo na tela. Mas Instagram, Twitter, tudo. Copo M Cheio. Acesse nossa campanha do Apoia-se. Dá uma chance, dá uma olhadinha. Gente, R$5. São Se R$5. você achar que a gente reais, merece, você R$5. pode estar contribuindo para a continuidade desse podcast de 5 a outros valores e sendo recompensado, reconhecido. Tem episódio extra pra quem é apoiador de determinada categoria. Tem o copo. Gente, esse copinho é a coisa mais gostosinha de beber. É a coisinha mais bonitinha. Vai receber na sua casa. Recebe por embaladinho. correios. A gente pensa até em fazer um Sedex pra você receber no outro dia que você apoiou. Tô prometendo muito? Talvez. Mas A produção irá verificar depois. doutora Tawane cuidará disso. Mas é isso. Um beijo pra todo mundo e que seus copos estejam... Sempre Sempre meio meio cheios. Esse tá meio vazio. E eu tô louca pra fazer um xixi, vocês não têm ideia. Ai. Ficou vazio e eu cheia. Ai, meu Deus. É sério. É sério, não é pra mentira. Meu Deus.